Opa, aqui é o André L. Ribeiro e seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série sobre como liderar times e projetos usando os métodos ágeis e se tornar um líder ágil certificado. Meus dois primeiros vídeos geraram uma repercussão bem grande. Eu recebi muitos comentários e muitas dúvidas das pessoas que estão participando desse workshop. Comentários como esse, do André Luiz. Ele diz: gostaria não só de elogiar o conteúdo do vídeo, mas também a forma didática e clara como apresenta o assunto. Sou aquele gerente em transição de metodologias. Me encontro naquela área híbrida. Já tenho algum tempo de estrada com a metodologia tradicional e busco sempre me atualizar. O Rodrigo Oliveira também deixou um comentário bem interessante. Ele disse: boa noite, Andriele. De fato, a TI deixou de suportar os negócios e passou a ser um negócio. E no BB não é diferente. Um dado para complementar as informações que você mencionou no vídeo. Os aplicativos do BB são desenvolvidos por times ágeis. Trabalho no BB com transformação ágil e estou ansioso pelos próximos vídeos. Bacana receber um depoimento de alguém que trabalha em uma das empresas citadas aqui no workshop para corroborar o que eu disse, né? Além de comentários bem bacanas como esse, eu venho recebendo também muitas dúvidas. Como algumas são comuns a várias pessoas e outras são bem complicadas para explicar somente por texto, eu resolvi gravar esse vídeo para deixar tudo bem claro. Mas antes disso, eu queria só recapitular rapidinho o conteúdo que já rolou aqui no workshop. No primeiro vídeo, eu falei das oportunidades disponíveis para quem estiver apto a liderar times e projetos ágeis, e também das ameaças que rondam a carreira de quem virá as costas para esse movimento. No vídeo 2 eu expliquei de uma forma bem detalhada o passo a passo para que você, independente de experiência prévia, possa começar a atuar como um líder ágil. Na verdade, no vídeo 2 a gente foi muito além disso, né? Eu mostrei para você não só como começar, mas também como se certificar e dominar a gestão ágil. E agora eu quero responder às suas dúvidas. A primeira delas é a que eu mais recebo, apesar de que ela aparece em diferentes formatos. Sempre alguém me pergunta: André, dá para usar o Scrum no setor público? Dá para usar na engenharia? Dá para usar em vendas? Me dá um exemplo de uso na saúde. E em logística, dá para usar? E no setor X? E no setor Y? Bom, seria impossível tratar todos esses casos em um único vídeo. Eu gastaria horas e horas e esse não é o objetivo aqui. O que eu pensei então? Eu vou te mostrar de uma forma bem rápida qual que é o modus operandi do Scrum, com um exemplo mais comum na área de software mesmo. E depois eu vou mostrar como uma empresa conseguiu aplicar o framework em um setor totalmente inesperado, em uma área em que você normalmente não imaginaria que ele pudesse ser usado. E a partir daí eu acho que você vai entender a ideia geral de como adaptar o Scrum para a sua situação específica. Vamos lá então. A unidade básica de execução do Scrum é a sprint, que pode ser considerado um mini projetinho, com duração que varia de 1 a 4 semanas. E quem define essa duração exata é o próprio time, respeitando esses limites. O primeiro evento que acontece dentro da sprint é o planejamento da sprint, em que são definidos os itens de backlog que vão ser implementados nesse período. Nesse primeiro exemplo, como eu estou assumindo um cenário de desenvolvimento de software, esses itens vão ser as funcionalidades do software. Além disso, é definido um objetivo mais macro para essa sprint. Olha aí um exemplo. Se eu estiver desenvolvendo um aplicativo de smartphone para que escolas possam se comunicar com pais de alunos, por exemplo, eu poderia definir que nessa primeira sprint o meu objetivo macro é permitir que pais e professores consigam se comunicar via mensagens de texto. Os itens escolhidos para serem implementados, claro, vão ser aqueles que permitem que esse objetivo seja concluído. O time precisa, então, entregar um incremento de software ao final da sprint que atinja esse objetivo. O time trabalha, então, nos itens escolhidos. E todos os dias eles se reúnem em um encontro chamado reunião diária, para ter certeza que estão indo no caminho certo e para que eles possam fazer qualquer correção de rota necessária para garantir que o objetivo da sprint vai ser cumprido. Ao final da sprint, em uma reunião chamada revisão da sprint, eles apresentam um incremento de software para o cliente para colher os feedbacks, saberem se era isso realmente que o cliente queria e já começar a ter uma ideia do que fazer na próxima sprint. Esses feedbacks são fundamentais, porque a gente assume que existe muita incerteza associada à criação desse produto. Ninguém sabe ao certo qual que é a melhor forma de fazer essa comunicação entre professores e pais. É a partir dessas iterações aí, dessas interações periódicas, que é possível chegar a um resultado final satisfatório. E por fim, há um evento final chamado retrospectiva da sprint, em que o time discute o que pode ser melhorado em relação ao processo de trabalho que eles adotaram. Agora, vamos transpor e vamos ver como é que essa estrutura básica de gestão foi aplicada em um setor totalmente diferente, uma área de vendas.
Esse estudo de caso ele é real, tá? Um setor de vendas de uma empresa operava de uma maneira bem tradicional. Cada vendedor tinha uma meta mensal de ligações a serem feitas e uma meta de vendas a serem batidas. Com o passar do tempo, eles foram percebendo que essa estratégia de simplesmente ligar para os potenciais clientes não estava mais funcionando muito bem. As vendas estavam caindo mês a mês. Eles precisavam mudar, mas não sabiam exatamente como. Ou seja, apareceu aí a premissa básica para usar qualquer método ágil: a incerteza em relação a qual que é a melhor forma de agir. Eles decidiram então organizar o seu trabalho usando o Scrum. A cada sprint, eles definiam como objetivo não só as metas de ligações e metas de vendas, mas também a execução de algum experimento que ajudasse a testar algumas hipóteses que eles começavam a colocar em xeque. Um exemplo de hipótese era: será que todos os tipos de clientes, de fato, eles mudam as suas decisões de compra em função das ligações que a gente faz? Será que realmente faz sentido a gente ligar para todo mundo? A cada sprint, então, eles pensavam em uma forma de ter como resultado uma resposta cada vez melhor para essa pergunta. Um experimento poderia ser, por exemplo, pegar um segmento específico de clientes, por exemplo, os clientes que usam a versão gratuita do nosso produto há mais de 3 meses, ligar para metade oferecendo um plano pago e, ao invés de ligar para a outra metade, enviar, por exemplo, um e-mail e comparar os resultados das vendas. Assim, o trabalho que antes era só efetuar ligações passou a ser mais diversificado. Eles tinham que bolar experimentos e executar esses experimentos também. Na revisão da sprint, ao invés de analisar um software, como é feito em um uso mais tradicional do Scrum, eles avaliavam os resultados das vendas e analisavam também os resultados desses experimentos. Depois de uns 3 ou 4 meses, as vendas começaram a aumentar de novo. A equipe, que antes estava sobrecarregada e não tinha tempo para mais nada, a não ser fazer dezenas de ligações por dia, pôde ser parcialmente realocada para trabalhar na venda de um outro produto. E isso ocorreu porque eles passaram a ter resultados melhores de vendas, substituindo o trabalho da força bruta de simplesmente ligar por abordagens mais automatizadas e inteligentes, envolvendo e-mails, vídeos e mensagens via WhatsApp. As pessoas da equipe que antes trabalhavam de uma maneira totalmente isolada, focadas nas ligações individuais que tinham que fazer apenas, passaram a colaborar para criar experimentos mais inteligentes, para analisar esses experimentos e criar formas mais efetivas de contato com os clientes. As reuniões diárias potencializaram ainda mais essa colaboração. Viu como dá para adaptar a lógica de produção de software para vendas ou para qualquer outra situação em que haja incerteza e necessidade de experimentação? Tá bom, talvez você não esteja convencido ainda, né? De repente você é da área de engenharia e trabalha com desenvolvimento de produtos físicos. Então eu vou dar só mais um exemplo, rapidinho. Mas um exemplo de peso, da Bosch, que é uma gigante industrial que certamente você já deve ter ouvido falar. A Bosch começou uma transformação ágil maciça no desenvolvimento de praticamente todos os seus produtos. Eu vou falar só de uma das situações aqui. Ela aconteceu em uma área que trabalha em conjunto com a Tesla, aquela empresa famosa do Elon Musk e dos carros elétricos. Essa área da Bosch fornece chassis e sistemas de segurança. Se você já ouviu falar do Elon Musk, deve saber o quanto que ele é perfeccionista, né? Pois é, a Bosch precisa então de melhorar continuamente o desempenho dos seus componentes que fazem parte dos carros da Tesla. E o Scrum diminuiu o tempo de desenvolvimento desses componentes pela metade. Outra dúvida que chegou para mim aqui: qual que é o maior erro que as empresas cometem na implementação ou na implantação dos métodos ágeis? O maior erro é cair na grande contradição de definir um projeto cascata, ou seja, com abordagem preditiva para implantar o ágil. Parece piada, mas muita gente faz isso, né? Totalmente contraditório. Explicando melhor, a empresa tenta definir um grande projetão de 1 ano, por exemplo, em que ela define de uma maneira prescritiva todos os times de Scrum que ela vai passar a ter, em quais áreas eles vão estar, qual que é o tamanho de cada um deles, define as dezenas de treinamentos que vão ser necessários para educar a empresa inteira. Isso é completamente errado. Quer começar a usar os métodos ágeis na sua empresa? Use uma abordagem ágil. Comece com um time, experimenta, inspeciona, adapta, use os pilares da agilidade. Primeiro faz esse time dar certo e depois você vai expandindo para outros times de uma maneira mais orgânica. Outra pergunta: vale a pena se certificar em Scrum antes da certificação PMP ou CAPM? Bom, não existe uma ordem certa em relação às certificações. A certificação Scrum, nenhuma delas, não é pré-requisito para a certificação PMP ou CAPM. E também a PMP ou CAPM não são pré-requisitos para a certificação Scrum. São abordagens complementares.
As certificações PMP e CAPM tratam do gerenciamento de projetos de uma maneira mais abrangente. Elas apresentam ferramentas aplicáveis aos mais diversos tipos de projetos, sejam eles preditivos ou ágeis. Já as certificações Scrum são focadas em um único framework, e por causa disso elas se aprofundam mais nesse assunto. Particularmente, eu acho que todas essas certificações são importantes e valem a pena. Talvez uma pequena vantagem de se fazer a certificação Scrum agora, de uma vez, é que você leva menos tempo de estudo para consegui-la. E o motivo disso é meio óbvio, né? Como ela é mais focada, o volume de informações ele é menor. Então, se o seu objetivo é ter uma certificação o mais rápido possível, aí, as certificações Scrum são uma excelente opção para começar. Outra dúvida, como que a produtividade de uma equipe é medida quando estamos usando o Scrum? Os times de Scrum até usam algumas medidas de produtividade. Existe uma métrica conhecida que é a velocidade do time. Inicialmente, essa velocidade era medida em story points por sprint. Story points é uma maneira da gente mensurar a complexidade de um determinado item que está sendo construído. Tem gente que acha que essa estimativa de story points não é algo muito legal e usa uma métrica mais simples de velocidade, que é simplesmente contar a quantidade de itens construídos em um determinado espaço de tempo. Essa métrica é conhecida como throughput. Agora, apesar de existirem essas métricas e elas terem sim a sua utilidade, a grande preocupação do Scrum não é nessa quantificação pura e simples. Mais do que a quantidade de itens ou pontos entregues, o importante é garantir que a entrega gere valor para o cliente. Se você assistiu ao vídeo 1 dessa série, deve se lembrar da situação pela qual eu passei. Dos 2 projetos que eu executei e te mostrei naquela história, eu tive mais retorno financeiro, ou seja, mais valor em uma situação em que aparentemente a minha produtividade foi menor. Ou seja, a garantia do sucesso de um projeto passa sobretudo pela definição correta de como medir esse sucesso. Valor é mais importante do que escopo cumprido, pura e simplesmente. Outra dúvida, as atribuições de um gerente de projetos tradicional estão mais próximas de um Scrum Master ou de um Product Owner? Eu diria que elas estão divididas. A parte de liderança e facilitação da equipe está mais no papel do Scrum Master. Claro, essa liderança de uma maneira diferente, né? Focada no conceito de liderança servidora e não de comando e controle. E a parte da definição de escopo e direcionamento do que deve ser feito é papel do Product Owner. O Product Owner é responsável também por acompanhar o desempenho do projeto em um nível mais macro. Outra dúvida, os exames PSM1 e PSPO1 são realizados em qual língua? Os exames eles estão em inglês, mas isso não é problema nenhum, mesmo que você não tenha domínio do inglês. Ao fazer a prova, é possível usar um plugin de tradução automática do Google e você poderá fazer a prova como se fosse em português. O meu curso também é em português. Agora eu vou responder algumas dúvidas sobre o meu curso mais aprofundado sobre Scrum, que é também um preparatório para certificações PSM1 e PSPO1. Eu vou abrir as inscrições para esse treinamento na semana que vem. A primeira dúvida: o treinamento tem algum pré-requisito? Não, tanto o treinamento quanto as certificações PSM1 e PSPO1 não têm pré-requisitos. Por que você decidiu criar esse treinamento? Bom, porque eu tenho como missão pessoal ajudar líderes de times e projetos a executarem o seu trabalho da melhor forma possível, a conduzirem as suas carreiras de uma forma segura e estimulante ao mesmo tempo. Eu percebi que um líder hoje não pode ignorar mais os métodos ágeis. Se ele fizer isso, seu escopo de atuação pode se reduzir muito, em muito pouco tempo. Quando você vai abrir uma nova turma? Bom, infelizmente depois dessa turma que eu vou abrir agora na próxima semana, eu ainda não tenho uma previsão de uma próxima. E como que vai funcionar o seu treinamento? Antes de qualquer coisa, é fundamental deixar claro quais são os objetivos desse treinamento, ou seja, o que você vai conseguir com ele. E são 3 no total. O primeiro, aprender o Scrum do jeito certo, da forma mais sólida possível. Isso é importante porque existem várias interpretações do que é o Scrum por aí, que vão te atrapalhar muito mais do que te ajudar. Nesse curso, nós vamos tratar o Scrum da forma como ele foi concebido pelos seus criadores e com as atualizações propostas também pelos seus criadores. Segundo objetivo, estar preparado para se certificar em um dos 2 papéis de liderança do Scrum, ou nos 2 se você quiser, pela instituição mais reconhecida do mundo quando o assunto é Scrum, que é a Scrum.org. Você estará apto a obter uma das 2 certificações abaixo, a PSM1, que é a Professional Scrum Master 1, ou a PSPO1, que é a Professional Scrum Product Owner 1. E aqui eu quero ressaltar um diferencial importante desse treinamento.
Ele vai te permitir passar nas duas provas, tanto na PSM1 quanto na PSPO1. Eu tomei essa decisão porque eu já passei nas duas provas e percebi que há uma grande sobreposição de conhecimento nelas. Criar 2 cursos nesse caso seria fazer com que você gastasse mais tempo e mais dinheiro do que o necessário. E o que eu quero é gerar economia para você. E o terceiro objetivo, conseguir implementar o Scrum dentro da sua realidade profissional. Hoje a gestão ágil é uma realidade dentro de praticamente todos os setores da economia. Dentro da indústria de software, ela é a forma mais usada disparado. Mas já há exemplos de utilização nos mais diversos cenários, incluindo projetos de capital, marketing, educação, área comercial, engenharia civil, investigações policiais, mineração, enfim, um monte. Isso só para citar alguns exemplos, porque, como eu disse, a sua penetração acontece em praticamente todas as áreas. Mas é claro, dependendo do setor é preciso fazer adaptações, e é aqui que muita gente se complica. E eu estarei do seu lado para que você tenha a devida orientação e consiga avançar. Nós vamos tratar de tudo que diz respeito ao Scrum, dentro de um único time. Só não vamos tratar da parte do Scrum escalado, que é usar o Scrum de forma distribuída entre vários times que trabalham o mesmo produto. Até porque existem métodos específicos para isso que vão além do Scrum tradicional. Agora, como é que esse curso vai funcionar? Primeiramente, é importante deixar claro que o treinamento será todo ministrado pela internet. Assim, você pode participar dele independentemente de onde estiver. O treinamento tem 4 componentes principais. O componente número 1 são os módulos pré-gravados. São 6 módulos no total, que eu vou listar todos eles agora aí para você. O primeiro, fundamentos do Scrum. O segundo, o Scrum Team e seus papéis, que são Product Owner, Scrum Master e Developers. O terceiro, fluxo de trabalho usando o Scrum. Parte 1, o quarto, fluxo de trabalho usando o Scrum, parte 2, o quinto, tópicos adicionais, além do Scrum Guide, e um módulo extra que são as estimativas usando Story Points e Planning Poker. Eu poderia gastar horas e horas, parágrafos e mais parágrafos, explicando cada um desses itens acima. Mas o importante é que você se lembre que com esse curso você vai aprender o Scrum, se capacitar para 2 certificações e conseguir aplicar na sua realidade. Isso é o que você deve ter em mente. A parte mais operacional do curso são os módulos 2, 3 e 4, em que eu explico quem faz o que dentro do Scrum e explico em detalhes todos os artefatos e eventos. Backlog do produto, sprint, planejamento da sprint, backlog da sprint, daily scrum, incremento, sprint review e sprint retrospective, assim como regras e orientações que amarram todos esses itens. E aqui cabe um ponto muito importante dentro desse primeiro componente. Nós teremos 2 tipos de aulas, as aulas core, centrais, que explicam o funcionamento do Scrum, e as aulas de aprofundamento, que, como o próprio nome diz, servirão para entrar a fundo em alguns tópicos específicos e te ajudar a implementar o Scrum na prática, na sua realidade. É mais ou menos assim. As aulas centrais elas vão te mostrar tudo o que é necessário para você ser aprovado nos exames PSM1 e PSPO1. E as aulas de aprofundamento vão te ajudar na parte de implementação prática no seu ambiente de trabalho. Os 2 tipos de aula em conjunto vão fazer com que você tenha um entendimento perfeito do Scrum. O componente número 2 são os simulados de fixação. Junto com cada um dos 5 primeiros módulos, você vai receber também um conjunto de questões de simulado para que possa fixar o aprendizado e se testar. Esses simulados devem ser feitos depois que você assistir às aulas. O terceiro componente são as nossas aulas tira-dúvidas. À medida em que você for fazendo o curso e os simulados, você poderá colocar suas dúvidas em nosso fórum. E uma vez por semana, eu vou gravar uma aula tira-dúvidas respondendo a todas as dúvidas colocadas lá. Eu vou distribuir o conteúdo pré-gravado ao longo de 5 semanas, mas você terá o meu suporte a dúvidas ao longo de 8 semanas para que haja tempo de você fazer o curso, fazer os simulados finais completos e colocar também as suas dúvidas sobre eles. O quarto componente são justamente esses simulados completos, com o exato mesmo nível de dificuldade da prova. Nós teremos 2 simulados completos de 80 questões para o exame PSM1 e 2 simulados completos de 80 questões para o exame PSPO1. Apesar de termos um único curso que é suficiente para as 2 provas, a gente vai ter simulados específicos para cada uma delas, para que você saiba, após responder, se já está apto a fazer a prova. Esses simulados foram criados para serem um teste definitivo antes de você fazer o exame real. Você vai ter um período de acesso ao curso por 1 ano a partir da data da sua inscrição, em que você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser, fazer os simulados quantas vezes quiser também. E também terá o meu suporte a dúvidas aí por 8 semanas. Além de todos esses módulos, eu vou disponibilizar para você um bônus muito especial.
Trata-se do curso Turbo Aprendizagem. Turbo Aprendizagem é uma metodologia de estudos que eu criei baseada nas descobertas mais recentes sobre como o ser humano aprende e retém novas informações em sua memória. Ele vai te ensinar uma série de técnicas de estudo que vão fazer com que você seja aprovado nos exames PSM-1 ou PSPO-1, ou nos dois, em muito menos tempo do que você imagina. Chega de estudar errado. Agora você vai ter produtividade máxima nos estudos, não vai esquecer o que estudou, vai aumentar a sua concentração, a sua motivação e a sua disciplina. Agora você deve estar querendo saber qual vai ser o custo para participar desse programa. E a realidade é que ele não vai te custar nada. Eu posso te dizer com toda tranquilidade que a gente está falando de um investimento, não de um custo. E dá para te mostrar isso matematicamente, preto no branco. De todos os benefícios que você vai ter com essa formação via certificação, o mais tangível é a gente falar de dinheiro. Esse curso tem como público-alvo 3 grupos principais: quem já é líder de projetos ou de times, pessoas que ainda estão aspirando a uma posição de liderança e empreendedores. Como empreendedor, você já deve ter visto que eu consegui um faturamento 10 vezes superior ao lançar um produto usando os métodos ágeis. Imagine o quanto isso pode representar para você. Como aspirante a um cargo de liderança, quanto representaria para você dobrar o seu salário? Esse é um resultado não incomum quando alguém sai de uma posição de membro de equipe e passa a ser líder de equipe, como Scrum Master ou Product Owner. E se você já é líder de projetos ou de times, é bem razoável que essa nova competência gere aumentos de salário para você. E eu gosto sempre de mostrar que mesmo um aumento ínfimo ainda compensa, com grande margem, o investimento nesse treinamento. Vamos supor, por exemplo, que você consiga um aumento na sua renda mensal de R$1.000. Eu coloquei um valor não muito grande, para que você perceba que ainda assim o investimento vale a pena. Imagine isso ao longo de um ano, são R$12.000. Com o 13º salário, R$13.000. Se você estiver desempregado e conseguir um emprego, aí nem se fala, você vai de 0 para o valor do seu salário multiplicado por 13. Mas calma, eu não vou te cobrar R$13.000 por esse curso e nem R$12.000. Aliás, vai ser muito menos que isso. E para te mostrar que eu quero realmente que as pessoas comprometidas possam estudar comigo, eu vou dar um desconto de R$500 para aqueles que se matricularem no primeiro dia de inscrições. Os preços, então, são os seguintes. Com um desconto de R$500 para matrículas realizadas no primeiro dia, R$997. Para matrículas realizadas a partir do segundo dia de inscrições, caso exista alguma vaga, porque há uma probabilidade real de elas terminarem no primeiro dia, R$1.497. A probabilidade de terminar no primeiro dia é grande não só pelo desconto, que faz com que os interessados já garantam sua vaga no primeiro dia, mas também porque nós já vamos começar esse processo com boa parte da turma já preenchida, já que muita gente já realizou sua inscrição para essa turma de forma antecipada. O primeiro dia de inscrições será na próxima terça-feira, quando eu vou te enviar o link para inscrição no e-mail que você usou para se cadastrar nesse evento. A gente deve enviar esse e-mail por volta das 8h30 da manhã e eu sugiro que você entre no seu programa de e-mail e garanta a sua inscrição o quanto antes, já que, como eu disse, é bem provável que eu não consiga receber todos os interessados. Como o e-mail eventualmente é algo que você não verifica a todo momento, caso você não queira perder a chance de se matricular e de garantir o desconto, você pode também receber o link de matrícula pelo WhatsApp. Para isso, basta clicar no botão laranja que está no final dessa página e deixar um número do seu WhatsApp com DDD e com código de país se você não estiver no Brasil. Atenção, deixe um número de telefone que tenha o WhatsApp, pois nós não vamos te ligar. A comunicação será apenas por WhatsApp nesse caso. Fazer esse procedimento pode ser importante porque mais de 34 mil pessoas já receberam um e-mail para assistir esse workshop. É bom não bobear. E clicando nesse botão laranja, você vai ter acesso também ao calendário completo do curso. Agora eu quero te mostrar por que é impossível você sair perdendo se inscrevendo em meu programa. Normalmente, quando alguém faz a compra de qualquer produto ou serviço, quem assume o risco é o comprador. Se ele não gostar do que comprou, se ele fica chateado porque gastou o seu dinheiro com algo que ele não achou que valeu a pena, o problema a princípio é de quem comprou. Mas eu tenho tanta certeza na efetividade do meu programa e do meu trabalho que eu vou assumir o risco da transação. E vou te dar minha garantia incondicional de 15 dias. Com ela, se até 15 dias corridos depois de se inscrever, você quiser desistir da compra por qualquer motivo, é só me mandar um e-mail e eu te devolvo todo o seu dinheiro. Sem ressentimento, sem letra miúda e a gente ainda pode continuar amigo. Eu não sei quanto a você, mas eu gostaria muito de achar outras pessoas que oferecessem esse tipo de investimento por aí. Sem risco, porque basicamente eu estou colocando todo o risco em cima dos meus ombros. Isso é para mostrar o quão sério eu estou em relação ao seu aprendizado. E quão confiante eu estou que o meu curso sobre Scrum, que é também um preparatório para certificações PSM1 e PSPO1, vai funcionar para você.
Para encerrar, eu gostaria que você assistisse a um depoimento de um ex-aluno meu, que logo depois de finalizar o curso conseguiu ser aprovado nas duas certificações, PSM1 e PSPO1. Olá, eu sou Márcio Santos e sou Product Owner há aproximadamente um ano na empresa que eu trabalho, uma empresa de distribuição de combustíveis, e senti a necessidade de fazer certificação para PSPO e não tinha muita diretriz para onde ir, onde fazer, onde me atualizar para fazer essas certificações, até que eu comecei a seguir o Andriele e vi bastante conteúdo que ele compartilhava, mas não tinha nenhuma indicação direta. Foi aí que comecei a pesquisar e vi que vários alunos dele já haviam se certificado como Product Owner ou como Scrum Master. E aí ingressei no curso de Scrum, que promete as duas certificações. Foram aproximadamente 2 meses de estudo muito árduos, né? E com acompanhamento do Andriele. E uma semana depois da finalização do curso, eu consegui as duas certificações, a PSM e a PSPO1. O que eu tenho a dizer é que o curso foi muito bom, uma abordagem muito direta, sem rodeios. E o que eu tenho a falar é que eu indico bastante esse curso para quem quer fazer a certificação. Para mim funcionou muito, inclusive com os cursos add-ons que ele dá, que é o Turbo Aprendizagem. Então, tudo isso culminou sim, nas duas certificações. Foi um processo bem rápido, bem direto. Então, eu recomendo bastante o curso do Andriele e só tenho a agradecer. Obrigado, Andriele.